O Viva Saúde já está de volta. O tema de hoje é quimioterapia. Falando sobre o assunto, o oncologista Jean Pereira. Jean, conta pra gente quais as reações mais comuns que os pacientes geralmente têm quando passa pelo processo da quimioterapia. Bom, como eu falei, a quimioterapia ela pode trazer diversos efeitos, como pode não trazer nenhum efeito. Tá? Não é incomum, inclusive, a gente pegar o paciente que chega para mim após o primeiro ciclo de quimio, primeira fase de tratamento, e que me diz, doutor, não senti nada. Isso é comum. Tá? Mas, obviamente, que os efeitos mais comuns, óbvio que depende de cada droga, de cada protocolo que você vai fazer. A queda do cabelo, por incrível que pareça, não é o mais comum. Tá? A queda do cabelo acontece mais em alguns tipos de tratamentos, especialmente para câncer de mama e câncer de ovário, porque a gente usa drogas que fazem cair cabelo. Mas, para você entender bem, a maior parte das quimioterapias não fazem cair cabelo. Tá? Por exemplo, para câncer de intestino, o paciente começa e termina com a sua cabeleira intacta. Tá? Mas, como eu falei, a quimioterapia tem os efeitos mais comuns. Um dos mais comuns, como eu falei, é a parte de náusea, de vômitos, tá? A parte de falta de apetite, a parte de diarreia. Eventualmente o paciente pode ter também fadiga. Eu costumo dizer como fadiga como se a bateria do paciente estivesse no traço do meio, ou seja, ele fica realmente cansado. Ele fica, às vezes, incapaz de fazer as suas atividades mais comuns. E, obviamente, que existem outros efeitos. Efeitos como, por exemplo, um pouco de dormência nas mãos, nos pés, eventualmente, como a gente comentou, dores eventuais na perna, nos braços, mas de uma forma geral, e a queda do cabelo, que também acontece, eu diria, em metade dos pacientes. Algumas pessoas também sofrem com a mucosite, né? Sim, a mucosite, para o leigo entender, é a inflamação das gengivas, um pouco o sapinho também é relativamente comum, tá? Mas são sintomas realmente muito rápidos. Os pacientes, quando se queixam, na maior parte das vezes, é o sintoma de desconforto na garganta, às vezes mudança do paladar, que dura 2 dias em geral. E o que pode ser feito, Jean, para amenizar esses problemas? Como eu falei, quando você passa para a primeira consulta com o médico vai te orientar bastante. Uma coisa que é importante também é, antes do tratamento, a enfermeira também passar. Tanto que a consulta de enfermagem, para algumas pessoas, pode não parecer muito importante, mas é extremamente importante. O cuidado dos efeitos mais comuns, a enfermeira pode passar, às vezes, até melhor do que o médico, porque ela tem mais tempo, já está mais próxima do que, às vezes, uma consulta que você passa um pouco mais rápido. Tá? O acompanhamento é importante, você ter o contato do teu enfermeiro e do teu médico, tá? Geralmente você deve, particularmente eu gosto de sempre, ao primeira consulta, fornecer ao paciente uma receita completa, tá? Que é utilizada para tratar a maior parte dos sintomas. Enjoos, náuseas, vômitos, fadiga, falta de apetite. Eu sempre digo pro meu paciente, aqui tá os efeitos que vão conter 90% das reações que você vai ter, tá? Ao ter os efeitos, está aqui, você lê e usa os remédios. Para que o paciente passe bem, tem sempre aquela conduta não medicamentosa. É importante o paciente se alimentar bem. Sempre, obviamente, ter o cuidado com a higiene dos alimentos. O paciente que faz quimioterapia, por natural, ele vai ter um pouco de queda de imunidade, que pode ser mais intensa ou menos intensa. Então, o paciente deve ter o cuidado de higiene normal com a sua alimentação, talvez um pouco a mais, ou seja, frutas bem lavadas, verduras muito bem lavadas, alimentação sempre, se possível, bem passada ou bem cozida. E a higiene com as mãos é muito importante também. Tá? Na maior parte das vezes, as infecções que nós pegamos, elas vêm das mãos. Tá? Os quadros de gripe, os resfriados, até mesmo as diarreias vêm das nossas mãos. Então, eu sempre gosto, para o meu paciente, dizer, tem muita higiene, lave sempre as mãos e, por que não, um gel de álcool está sempre disponível para que você faça a sua higiene de uma forma um pouco mais rigorosa do que faria no dia a dia. Jean, qual a importância de se procurar a ajuda de um nutricionista para enfrentar a quimioterapia? Bom, a consulta nutricional sempre é legal, sempre é importante, tá? O que às vezes eu até comento com meus pacientes é de não não ter uma dieta extremamente rigorosa ou rígida, que alguns nutricionistas gostam. Que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não. Eu sou bem liberal. Tá? Uma importância da nutrição é, primeiro, fazer uma dieta de que seja
uma dieta saudável para aquele paciente, para aquele nível, para aquela forma que ele está, que é o índice de massa corpórea, tá? E, obviamente, que dividir a quantidade de carboidratos, proteínas, fibras e lipídios e gorduras de uma forma saudável, para que o paciente fique o mais saudável possível. Tá? No paciente que tem alguns tipos de quimioterapia que geram bastante perda de apetite, ou naqueles pacientes que já têm uma doença que lhe consome bastante, a importância do nutricionista também vai em relação aos suplementos. Existem suplementos que, infelizmente, são, em geral, muito caros, mas que podem ajudar o paciente que já perde o seu apetite naturalmente, ou pela doença, ou pelo tratamento, para que ele não perca peso. Porque a perda de peso durante a quimioterapia, ela traz mais efeitos, tá? E ela permite que o paciente, nos ciclos subsequentes, ele tenha mais efeitos da quimioterapia. Que tipo de suplementos são esses, Jean? Suplementos que são industrializados, entendeu? Qualquer loja de suplementos alimentares que você vê, isso você encontra nos shoppings, tá? Tem suplementos direcionados a ganho de massa muscular, tá? E tem a parte médica, a parte de suplementos que estão utilizados para os pacientes que de fato têm ou deficiência nutricional ou que estão em tratamento para algum tipo de doença mais grave, tá? Como, por exemplo, câncer ou algumas síndromes como a AIDS. Tá? Esses pacientes eles têm uma deficiência, em geral, de proteínas, ou seja, eles precisam de mais proteínas na alimentação, tá? Ele tem já muitas vezes uma deficiência vitamínica, então esses suplementos eles complementam a alimentação normal com mais vitaminas, mais minerais, com um pouco mais de lipídios, com um pouco menos de lipídios, para aquele paciente que, devido ao próprio tratamento ou à sua doença, que tem uma dificuldade de evacuar, de ir ao banheiro, esses suplementos também podem oferecer mais fibras ou menos fibras, dependendo do que você espera ou do que o paciente está tendo durante o tratamento. Você estava falando anteriormente que há casos em que os cabelos não caem. Uhum. Em que momento os cabelos voltam a nascer? E em que momento também é permitido às mulheres, principalmente, poder pintar os cabelos? Bom, o cabelo, normalmente ele começa, vou chegar um pouquinho antes e vou falar em relação à queda. A queda, em geral, ela vem, pode ser de uma forma súbita ou pode ser uma forma de mais arrastada depois dos primeiros 15 dias de tratamento. Tá? E logo após a última quimioterapia, passados os efeitos dessa quimio, que em geral são de 15 a 21 dias, o cabelo volta a crescer. Obviamente que a força de crescimento, a velocidade de crescimento, depende muito também da própria paciente, da condição nutricional ou, obviamente, do folículo piloso do paciente. Em geral, com 6 meses, o paciente já está com o cabelinho bem curtinho, mas já está com o cabelo bem... já pode sair, já pode andar sem peruca, já pode andar à vontade. Dr. Jean, infelizmente o câncer não escolhe idade, muitas crianças também precisam passar pelo tratamento, mas como é que será que os pais, os familiares lidam com a doença? É o que você vai conferir agora. Pela quantidade de brinquedo, dá logo para ver que o quarto é de quem tem energia de sobra. E a dona de tudo isso aqui não para um segundo, principalmente quando está diante daqueles preferidos. E ver Maria Luísa assim, sempre brincando e sorridente, nem imagina que ela enfrentou uma dura batalha contra o câncer. Ao fazer um exame de rotina, para averiguar uma possível infecção urinária, a médica, a doutora Piedade, muito zelosa, ao apalpar, sentiu um caroço muito grande na região pélvica de Maria. No outro dia nós já fizemos uma ultrassom a pedido da doutora e já nessa ultrassom minha esposa, que é da área de saúde, é fisioterapeuta do Laureano, ela estava lá com o médico e o médico foi muito claro com ela que ela tinha um caroço, um tumor na área da barriga. A gente ligou para a doutora Piedade, levamos de imediato esse resultado e a partir daí nós descobrimos que mamá tinha um rabdomiossarcoma, que é um tumor de pelve, maligno, extremamente agressivo e que nós precisaríamos aí começar essa grande luta pela vida da nossa pequena. Hoje, Maria Luísa, ou Mamá, como é carinhosamente chamada, está curada. Mas para conseguir essa vitória, teve que enfrentar um longo e difícil tratamento. Ela fez um processo que nós chamamos chamado ciclo da quimioterapia. Então, ela fez um ciclo anterior. No dia 11 de setembro, nós fizemos a cirurgia, uma cirurgia muito difícil, 4 cirurgiões,
Fomos lá, foi feito na Unimed essa cirurgia, porque a Unimed tem UTI pediátrica, que é uma dificuldade que o Laureano não tem. E depois também o mesmo ciclo, mais 3 meses, aproximadamente 3 a 4 meses de quimioterapia, radioterapia muito forte, para que definitivamente possa se extirpar qualquer célula que possa ter ficado após a cirurgia. Então, aproximadamente no final do ano, foi que nós conseguimos acabar com toda essa carga de químio, rádio, cirurgias, exames, tudo isso. Tinha que furar. E furar é chato. A quimioterapia é necessária na maioria dos casos de câncer infantil e o tratamento é diferente do aplicado em adultos. Com os avanços em oncologia, as de crianças elas têm tido boas respostas com as medicações já conhecidas, já usadas de muitos anos. Enquanto que o de adultos é sempre um desafio, porque sempre está se pesquisando drogas novas para alcançar esse mesmo índice de cura que a gente tem nas crianças. Nas crianças a gente tem 70% de cura. Já em adultos a gente não alcança isso em vários tumores. Apesar de ter uma maior eficácia, a quimioterapia infantil é bem mais dolorosa. É você tirar uma criança da sua casa, da sua vida, né, dos seus hábitos de escola, brincadeiras e pula-pula e fazer gracinha e jogar dentro de um hospital. E você viu um exemplo de um protocolo de leucemia. Na indução, ou seja, em 64 dias, indução completa, a gente contabilizou aqui 28 sessões de quimioterapia, ou seja, ele foi 28 vezes ao hospital tomar medicação. Às vezes fica interno mais de mês. O Instituto Nacional do Câncer estima que só nesse ano surjam 12 mil novos casos da doença em crianças e adolescentes. As chances de cura giram em torno de 70%. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais eficiente será o tratamento. E foi graças ao diagnóstico precoce que o pai de Mamá hoje pode contar com alívio a história da filha. O câncer é fundamental, a prevenção exatamente nesse sentido, de você estar sempre fazendo exames, sempre levando seus filhos para o médico, para poder detectar precocemente. Valeu a pena ter passado por tudo isso? Valeu? Valeu. Por quê? Porque eu tô curada. Entendi. Tá certo. E se eu não tivesse passado por isso, eu ainda estaria doente. Agora é hora da gente dar aquela pequena paradinha para o nosso intervalo. Não saia daí, o Viva Saúde volta já.